lá a nossa lembrança, né, do que tínhamos visto anteriormente nas disciplinas de ensaios, né, tanto ensaios 1 quanto tecnologia. Falávamos que essa é uma costura das demais, né, e vimos que a gente precisava, assim como a gente detalhou, né, frisou mais a questão lá da obtenção dos aços, né, nós tínhamos que fazer o mesmo para a questão dos polímeros e também entender melhor os ensaios, né, físicos lá dos nossos materiais. Bom, com isso, nós passamos a falar, então, pelo menos aí nos últimos 2 dias, dos polímeros. Quem são os nossos polímeros? São todos aqueles materiais, né, plásticos, catalogados de modo geral sob 2 modos, né, sob 2 prismas, que são eles os termoplásticos, né, e os termofixos. Estão lembrados? Sim, né? Então, com isso, a gente verificou, né, que alguns deles nós tínhamos propriedades, inclusive, aí de reciclagem com maior facilidade, outros não. Bom, verificamos que as borrachas, né, lá nos primórdios, quando elas foram descobertas, elas não eram materiais considerados poliméricos. Depois, verificou-se que para que seu uso, né, fosse cabível aí no nosso cotidiano, elas precisavam ser, então, sintetizadas, né, polimerizadas. Notou-se também que ela entrou para essa categoria. O que nós estamos analisando que nos falta compreender para fechar o assunto polímeros e pularmos, né, aí para os nossos ensaios? Precisamos compreender como é que eles são classificados, né, de uma maneira mais detalhada, entendermos aí as suas famílias, e com isso ficou, né, antes de nós detalharmos melhor esse assunto, ficou para a gente assistir um vídeo hoje, só para fazermos o fechamento daquela conversa anterior, lá, né, com respeito à obtenção dos polímeros, inclusive a reciclagem deles. Posso encaminhar via WhatsApp antes da gente entrar no outro assunto? Sim. Aí nós assistimos e voltamos aqui. Bom, só para frisar, no vídeo, né, o último assistido, a gente verificou ali a questão da similaridade, né, e também daquilo que destoava, né, que dispersava os polímeros e por isso as subclassificações deles. Agora, neste vídeo que eu vou encaminhar para vocês, nós vamos começar a mostrar aí as propriedades, que é o que nós vamos continuar aí no final, até o final da aula depois. Encaminhado. Fechando a gravação aqui para que a gente assista juntos o vídeo, tá bom? Sim. Bom, o que a gente pôde analisar nesse vídeo que a gente acaba de assistir? Ele é uma continuação do anterior, conforme vocês viram. Ali, novamente, foi explicado como que se dá, né, a junção, né, através das propriedades químicas, né, das moléculas, a fim, então, da gente obter uma cadeia, da qual, no caso dos polímeros, né, a gente observa ela como aí a constatação de um plástico. Notou-se ali, né, uma explicação que nós não vamos ficar nos aprofundando, porque estaríamos aí estudando química, né, mais pura, né, e não é o nosso objetivo, mas então, através disso, de tais partículas, né, a junção de todas elas vão dando aí a formatação dos plásticos. Outra coisa que ficou bem frisado ali foi a questão de que nós podemos ter a obtenção de 2 tipos novamente, né, de plásticos. Um com uma origem através do petróleo, correto? E depois um plástico altamente sintético, que seria o... Quem lembra? O estileno, né?
Então, verifica-se ali, este vídeo, né, a explicação da composição, né, da junção aí das moléculas para a obtenção dos plásticos, e também, né, daquilo que era a última característica que nós estudamos na última aula, que era, então, a questão da reciclabilidade, né, dos polímeros. Então, nota-se que alguns dos plásticos, eles têm uma capacidade de decomposição. De acordo com quem? Da sua estrutura molecular, da qual acabamos de analisar ali. Outros vão ficar muito e muito tempo porque não têm a capacidade de decomposição, que são aqueles materiais termofixos. Lá no processo de reciclagem, que nós vimos um vídeo disso na última aula, a gente verificou que eles precisavam retornar a um processo de reciclagem a fim de serem cortados e feito aí uma junção, né, com outros materiais para que pudesse, então, haver a reciclagem. Então, estes são aqueles plásticos que a gente sabe, né, que são altamente poluidores, justamente pela questão aí de não se decompor. Então, nós vamos ver isso novamente, só que sob outro prisma, na nossa aula de hoje. Apareceu o slide para vocês? Acho que não, né? Não. Acho que agora sim. Para mim também não. E agora? Agora sim. Foi, né? Bom, então está aqui, gente. O que nos falta saber? A classificação dos polímeros, né? Num primeiro momento aí, de maneira geral. Então, o que acabamos de analisar novamente aí no vídeo, né? Eles podem ser naturais ou sintéticos, ou seja, sem ação humana, né? Ou com ação humana. Reação, né, de preparação, eles podem ter aí a poliadição ou a policondensação. Nós já vamos ver isso, né, de uma maneira mais explicada. Mas o que está intimamente ligado aqui? As cadeias que nós acabamos de verificar ali no vídeo, tanto para a poliadição quanto para a policondensação. Como se compõem, como se formam, né, aquelas reações que, então, nos permitem, né, ter esses dois processos. Bom, estrutura química, né, linear, ramificado ou reticulado. Novamente, gente, quem vai determinar esta estrutura? O que ela vai determinar no nosso efeito aí do polímero? O tipo, né? O tipo, a destinação de que ele vai ter aí dentro do mercado. Então, isso tudo está aí dentro dessas características, né, de estruturação química que ele possa apresentar. Bom, outra característica aí, né, quanto à fusibilidade. O que é o termo fusão para nós aqui? É a união dos dois materiais. Exato, né? Fusão significa, então, que nós vamos deixá-lo termoplástico, termofixo, né? É como ele se comporta, como aquela reação química, né? Com a inserção aí de temperatura, vai dar a fundição dele. Então, isso é, né, a fusibilidade que nós temos que compreender aí de uma maneira geral. A heterogeneidade da cadeia. Gente, o que é um material heterogêneo? Isso é lá de ensaios de materiais 1. Hidrogênio ele não é puro, né? Não. Exato. Homogêneo. Isso. É puro. Tudo que é homogêneo, né? Ele tem aí características bem definidas, né? Simples, não está agregado com outros materiais. O heterogêneo, como o Rodrigo acaba de dizer, ele é um material aí que não tem uma pureza, né? Ele não é um material virgem na sua característica. Então, isso é uma outra característica aí dos polímeros, né? Então, ele pode ser dentro dessa heterogeneidade da cadeia. O que é a cadeia?
o que nós vimos ali no vídeo, né? Como que ocorre, né, aquela formatação ali molecular, quimicamente falando, que vai dar essa característica para ele. Eles ainda podem ser homopolímero, né, ou copolímero. Gente, precisamos decorar isso? Não, mas precisamos, quando alguém disser do nosso lado, né, ou quando a gente precisar, entender que isso está relacionado aí, o que ele pode ter aí de impurezas, né, digamos assim, ou de agregados, né, a fim de se compor ou de se fundirem. Comportamento mecânico, plástico, né, elastômeros e fibras. Então, materiais, né, nós já vimos isso bem exaustivamente, né? São essas características que deixam o material aí com capacidade de moldabilidade, como, por exemplo, os plásticos, falando dele fisicamente, né? E não dele como um sinônimo aí de polímero. Elastômeros, né? Os elásticos aí, né? E as fibras. Bom, quais outras classificações aí que vocês vão poder encontrar com respeito aos polímeros? Eles podem ser os naturais. O nome já está dizendo, né? Aqueles que estão originados aí, né? Vindos diretamente da natureza. Então, quais são eles? Celulose, amido, né? Algumas proteínas aí, como do leite, ligna, né? São classificados aí como polímeros, né? Naturais. Inclusive, eu até ia trazer para vocês, mas depois não quis, porque achei que ficaria muito extensa a aula, né? Um vídeo mostrando como que se pode ter um processo de polimerização, né? Através aí de uma experiência simples, né? Praticamente caseira com o leite. Daqui a pouco eu envio para vocês por um título de curiosidade. Mas interessante, né? Como que a gente consegue fazer a obtenção, comprovando, então, né, que existe, sim, esses polímeros aí de origem natural, obtidos, né, através aí de proteínas do leite. Bom, prosseguindo. Os sintéticos. Quem são os sintéticos? São aqueles que nós, né, colocamos aí a nossa intervenção para que se obtenha o mesmo. Então, através de reações aí de monômeros, né, fabricados comercialmente. Então, temos aí o polipropileno, né, polietileno, poliestireno, né, as resinas, aquelas que nós já estudamos aí, a classificação delas lá em ensaios 1, né, fenólicas e outras tantas coisas. Então, assim como outros, né, materiais dentro aí da nossa cadeia de estudos, os polímeros, então, eles vão ter lá, assim como nós estudamos os óleos, né, lá em hidráulica, se eu não estou enganada, que nós verificamos, né, que poderíamos ter os naturais e os sintéticos. A mesma coisa vai ocorrer aqui, né, com estes materiais. Bom, prosseguindo, né? Nós tivemos até agora a classificação quanto à origem, né? E os termos gerais. Um outro tipo de classificação que nós podemos ter aí é com respeito à composição. Gente, o que é uma classificação por composição? Para que a gente não precise, né, decorar isso. O que é? Bom, vamos fazer um exemplo simples, né? Lá no caso da construção civil, uma determinada argamassa, que nós já estudamos aqui, né, com os materiais cerâmicos lá em tecnologia, por exemplo, determinamos como argamassa colante aquela argamassa que nós assentamos aí um pavimento, por exemplo, um piso cerâmico, a argamassa com propriedades, né, cimentícias, com a finalidade de receber um porcelanato, por exemplo. Areia mais fina, né? Outra composição de areia-cimento, que determina que ela é uma argamassa colante.
Uma argamassa de assentamento, aquela que também eu consigo assentar um outro tipo de material cerâmico, numa outra classificação. Leva, por exemplo, areia grossa, bem grossa, e cimento, só. Com uma pitada, vamos dizer assim, né, de cal. Argamassa de revestimento, aquela que eu reboco. Qual a composição dela? Bastante areia e uma dosagem, né, muito precisa entre cal e cimento. No caso, o cimento sempre é o fermento do bolo, né? Aquele que tem que ser na medida exata. O cal, a mesma coisa. Em situações mais frias, né? A gente vai fazer aí uma dosagem diferenciada, ou em dias mais úmidos, outra, né? Por causa do comportamento dele com as reações aí de umidade e calor. O que significa isso? Que nós temos um todo dentro aí do comércio, né, que chama-se argamassa. Mesma coisa os polímeros, né, trazendo para cá como exemplo. A composição mudou. Por que mudou? Porque para argamassa de revestimento, cito, reboco, é uma composição. É um tipo de areia, não é mais o areião. A areia média, né, aquela que chamam, é areia fina. Precisa de um acabamento, mudou a composição. Para de assentamento, o areião, aquele bem pedregulhoso, né? Então, gente, a composição, né, dos polímeros, elas vão se dar aí, né, sob dois prismas, né? Os homopolímero e os copolímero, que falamos aqui em cima no penúltimo, né, ou no último slide ali. Então, quando o polímero é constituído por um único monômero, ele é homo. Até aí nenhuma novidade, né? O prefixo homo leva sempre a um, né, dentro da nossa linguagem. E o copolímero, né, quando é formado por dois ou mais monômeros. Vocês estão lembrados, vou sublinhar aqui os prefixos para que vocês lembrem aí que isso é o que determina a quantia. Vocês estão lembrados o que é a palavra aqui? Monômero? Estudamos na última aula, né? E vimos agora novamente no vídeo. Aquela cadeia que se forma com aqueles átomos, né? Vão dar aí, quando nós temos um processo de formação, né, de muitas cadeias daquelas, nós vamos ter aí os copolímeros, e quando uma cadeia, né, os homopolímeros. Até aí, ok? Acho que até aí tranquilo, né? Conforme eu já disse anteriormente, nós não temos o objetivo, né, de estudarmos a fundo, né, a investigação química, mas precisamos somente entender, porque isso é importante na hora de conhecermos aí qual tipo, né, de polímero que nós estamos tratando aí no nosso cotidiano. Então, esta seria quanto à composição. Bom, quanto ao comportamento, gente, nós já falamos também, mas à medida que eu tenho, bem-vindo, Felipe, à medida que eu tenho, né, a classificação do meu material de acordo, né, com a sua composição, ou seja, aquilo, né, aquela junção de ingredientes que deu a formatação dele, eu consigo, então, começar a catalogá-lo de acordo com o seu comportamento. Por que isso? Porque um exemplo, né, que nós podemos verificar é da PET. A característica, né, que compõe
A garrafa denominada PET, que é aquela que carrega água ou refrigerante, ela tem um tipo de comportamento, ou seja, quando eu ponho líquidos não abrasivos, líquidos, né, aí da indústria alimentícia, por exemplo, eu não tenho processo de corrosão, eu não tenho processos de decomposição, correto? Mas a composição da garrafa plástica que carrega, por exemplo, a água sanitária, aqueles detergentes ou outros materiais aí de limpeza que são mais abrasivos, né, e até solventes, a composição destes vão definir o comportamento que eles vão obter aí no nosso cotidiano. Então, notem, tudo há uma lógica, né? Uma coisa vai se interligando à outra. Então, com respeito a isso, né, nós temos aqui os termoplásticos, depois nós vamos ter aí os termorrígidos, né, que a gente vai ver logo em seguida, né? E que nós vamos, então, verificar como que eles se comportam. Os termoplásticos, o que eu posso dizer para vocês a respeito deles? São todos aqueles moldáveis, né, com a variação da temperatura. Eles são chamados mesmo de plásticos. Tem poder de ser fundido diversas vezes. Então, voltando aqui somente para o vídeo. Por que que os termoplásticos são os catalogados como plásticos? E aí, a característica física assume, né, o nome do produto. Todo material que tiver a capacidade de molde e permanecer no molde, ele é um termoplástico, ele é um material de característica plástica, ou seja, aquele que a temperatura moldou, mas não destruiu. Correto? Então, esses materiais aí, eles vão se comportar sempre com características aí plásticas, né? Aquelas características que nós já conversamos muito, né, em situações anteriores aqui. Então, seriam aí os termoplásticos. Ainda, né, dentro dos termoplásticos, né, dependendo do tipo, eles podem se dissolver em vários solventes. E possível reciclagem. Gente, por que que a reciclagem é possível? E é viável nesse caso? Por quê? Porque lembram que nós conversávamos nas aulas anteriores? Nós temos dois tipos, né? Duas características gerais, os termoplásticos e os termofísicos, fixos, desculpem. Os termoplásticos, né, por ter essa característica de moldante, ele se adequa melhor, né, à questão aí da temperatura. Não perde propriedades. Então, lá o processo de reciclagem com eles, né, ele se torna bem facilitado, digamos assim. Diferente do que nós vamos verificar, né, ou relembrar agora com respeito aos termofixos. Então, eu diria aqui, né, que não só é possível, né, como é altamente reciclável, né, esse tipo de material. Bom, ainda, né, dentro dos termoplásticos, esses que têm a capacidade de se moldar ao que a gente necessita. As propriedades que eles apresentam, né, físicas, vou sublinhar aqui, né, físicas, elas vão variar conforme o plástico, sob temperatura ambiente. Podem ser maleáveis, rígidos ou mesmo frágeis. O que significa isso? Eu acabei de dizer, né, 1 ou 2 slides atrás, que os materiais termoplásticos eram altamente moldáveis, enfim.
E agora eu estou dizendo que eles vão se adequar de acordo com a temperatura. Esses aqui, os plásticos, são aqueles do nosso cotidiano, concordam? Ou seja, alguns plásticos que vão, por exemplo, ao forno de micro-ondas, eles podem ser muito maleáveis? Não. Eles não podem, eles precisam ter uma certa resistência. Notem, voltamos à primeira característica estudada, que seria aí a sua composição, né? Aquilo que dava aí, né, a formatação do material. Então, aqueles são plásticos, né, com características mais resistentes. Mais resistentes ao quê? À ação, né, de temperatura, uma vez que eles são levados ao micro-ondas, por exemplo. Bem como aqueles que são levados ao freezer. Normalmente, a gente verifica que quando um vai ao freezer, também vai ao micro-ondas. Por quê? Porque ele resiste, né, àquela variação, àquela atenuação, né, da temperatura, podendo, então, resistir bem sem se moldar. Agora, eu posso colocar o copo do cafezinho no micro-ondas? Não posso. Posso colocar a marmita de isopor no micro-ondas? Não posso. Por quê? Porque são plásticos com composição química diferentes. Eles cumprem as funções? Cumprem. São resistentes? São. Mas não a variações de temperatura, por exemplo. Então, nós temos aqui, né, já um bom entendimento aí de como se comportam, digamos assim, esses materiais aí termoplásticos, apesar do carro-chefe deles, né, ser a capacidade aí plástica, né, de moldabilidade bem grande, né, eles também têm aí destinação de modo a se verificar que alguns deles não se comportam e outros são como uma luva, né, para finalidade aí variação de temperatura. Bom, os termorrígidos ou os termofixos, né, que nós já estamos falando aí há um certo tempo. Eles são tridimensionais, reticulados, sendo resistente fisicamente às variações de temperatura. Botei aqui um exemplo, a bola de bilhar. Gente, um outro tipo de plástico. Estes são aqueles que não vão ser reciclados de uma maneira fácil. Notem, uma das características gerais que nós começamos a estudar lá na aula anterior é que os plásticos têm por critério de leveza, não era isso? Era, né? No entanto, uma bolinha de bilhar, ela é feita de quê? De plástico, altamente pesada. Então, mostrando que a composição, novamente, interfere no uso. Então, né, está aí um clássico, né, um exemplo de como esses materiais eles são adequados, digamos assim, de acordo aí ao que nós precisamos como que eles se comportem. Não posso ter uma bolinha de bilhar com um efeito aí de leveza, né? Não faria sentido. Bom, ainda dentro dos termorrígidos, né, ou os fixos, né, são rígidos, muito estáveis à variação de temperatura. Gente, a palavra estável está nos remetendo que eles não são fáceis de se moldar à inserção de temperatura. Ele tem uma estabilidade diante da temperatura. Então, se colocarmos a garrafa PET
numa fogueira, né? Na churrasqueira, por exemplo, ela vai se contorcer toda, né? Ficar em praticamente nada. Vai dissipar aí odores, né? Gases, né? Poluentes. Mas ela tem uma facilidade aí de decomposição muito maior do que uma bolinha de bilhar, por exemplo, maciçada, né, dentro dessa mesma temperatura aí da churrasqueira, por exemplo. Então, mostrando a estabilidade deles. Por consequência, reciclagem dificultada. Sublinhado aqui para vocês. Ou seja, né, quanto mais estável for o meu polímero, mais dificultado, difícil fica eu reciclá-lo. Bom, e quanto ao comportamento, temos aí os elastômeros, desculpem, borrachas. Quem são as borrachas? Os intermediários, né? É aquele polímero que não é nem um termofixo, né, nem um termoplástico. Ele é meio flex, né? Ele consegue ter aí as nuances, né, entre os dois momentos dos polímeros. Então, está aqui. Ela é intermediária entre os dois, incapacidade de fusão, alta elasticidade, não sendo rígidos, né, como os termofixos. Bom, essa característica para a borracha, a gente verifica no nosso cotidiano que está tudo certo. Está fidedigno o que está dito ali, né? Borracha é altamente elástico? Sim, né? Sim. Achei que o Felipe ia falar alguma coisa, desculpa. Eu ia falar, mas eu achei que nem todas as borrachas seriam altamente flexíveis, algumas um pouco mais rígidas do que outras. Sim, algumas mais rígidas. Por quê? Porque temos a questão da composição. Assim como os outros classificações de termoplásticos e de termofixos, eu falava, a composição vai defini-los como tal função bem-sucedida ou não. Por exemplo, dentro dos termoplásticos, nós temos o saquinho que a gente carrega o pão da padaria, a sacolinha que a gente traz as compras mais pesadas, inclusive uma PET. Temos a PET de água mineral, que é, né, reciclável, e temos a outra PET, que é mais resistente ainda, né, e que ela é retornável e não reciclável, né? Ela vai ter um outro processo de reciclagem lá depois de cumprir uma determinada vida útil. Então, mostrando que, de acordo com... E ela é mais rígida. Mais rígida. De acordo com a composição, ela vai ter uma finalidade. Não podia ser diferente para os elastômeros, para as borrachas. Notem, um pneu, por exemplo, de uma pá carregadeira, vamos supor, ele é igual ao pneu de um automóvel? Não. 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 Ele tem agarradeiras, ele tem, né, uma porosidade diferenciada. Ele tem ali dimensões... Não é radial. Exato. Por que isso? Porque o pneu de uma pá carregadeira tem que suportar o peso próprio da pá carregadeira, mais o peso do que a pá carregadeira está, né, circulando, mais ali, né, aquele movimento que está sendo feito, que vai dar a aderência dele ao meio. Então, ele é próprio para onde? Para solos, né, dificultosos. Ele vai andar muito bem, né, em materiais aí, até mesmo com solos meio orgânicos, né? E é isso que a gente observa aí no nosso cotidiano. Um pneu de veículo, por exemplo, também vai ter a sua nomenclatura. Daqui a pouco o carro do Rodrigo tem um tipo, né, de pneu que não se adequa ao meu carro. O carro dele pode ser um sedã, o meu pode ser um carro hatch, o do Felipe uma caminhonete, já é outro modelo. Por que isso? Porque nós temos aí toda a questão
de adequação, né, do que está sendo suportado, para que ele está sendo feito. No caso das borrachas, né, aí na parte de pneus, por exemplo, que é o exemplo que nós estamos citando, o que nós podemos afirmar de acordo, né, com a física? O que a física nos diz? Se formos andar em estrada, mais ou menos ar nos pneus? Mais ar, mais calibragem. Se formos andar em zona rural, menos. Por que isso? Por uma questão de aderência. No asfalto, né, a estabilidade é maior. Em vias aí, né, não pavimentadas, muito ruim, né, a estabilidade do veículo. Então, se o pneu tiver com capacidade elástica, né, de se moldar aquele meio, ele vai ter só estando um pouco mais vazio. Não vazio, né, gente? Mas um pouco mais vazio do que o nosso normal, mostrando que ele vai se adequar de uma maneira melhor àquela via. Então, essa é uma propriedade aí que acontece, né, devido às borrachas, né, que são aí como são feitas, né, a vulcanização dos pneus, né, ser um polímero elastômero. Então, isso acontece por esse motivo. Mas tem para-carregadeira que eles botam água dentro da câmera, né? Dentro do pneu, né? Seu Pedro, pode repetir? Pedro. Foi o Pedro? Seu Pedro que falou? Tem para-carregadeira que eles colocam água dentro do... dentro das para-carregadeiras tem uns que colocam água, né? Não pneu, sei. Né? Não sei. As do meu cotidiano, que nós usamos bastante lá nos nossos trabalhos, não... São cheias apenas e com ar. Lá eles usam. Para cavar, eles botam água. É? É interessante, vou pesquisar isso, porque eu não vi, não lido com isso o dia todo, mas não reparei nada a respeito. Bom, prosseguindo. A reciclagem dos elastômeros, eles são dificultadas, né, pela incapacidade de fusão. Ora, se o material de cunho, né, elástico, ele tem, né, uma barreira contra a fusão, o que significa isso? Para que haja fusão, precisa de inserção de temperatura, isso a gente já sabe aí há bastante tempo. Então, se eu preciso da inserção de temperatura, eu não posso ter isso, né, numa borracha, porque ela perde a propriedade, né? Ela meio que se liquefaz ali, né? E ela não volta mais à sua característica. Então, muito difícil, né, fazer a reciclagem desse material, né? Não é impossível, no entanto, que eu coloquei a palavra dificultada, tá? Não botei a palavra impossível ou não há reciclagem, justamente aí para que a gente compreenda que através de outros subterfúgios aí, né, químicos, né, é possível, mas é mais complicado aí. A estrutura molecular, ela é similar à do termorrígido, mas há menor número de ligações entre os cordões, que chamam, né, como se fosse a rede, mas com malhas bem largas. Então, o que significa isso? Ela não chega a ter, né, uma estrutura tão fechada, tão intrínseca, né, quanto os termofixos, que tornam-se impossíveis, né, de se dissolver praticamente, mas elas têm aí uma certa dificuldade, não igual a deles, né, mas quase lá, vamos dizer assim, dando a característica, então, de ser elástica. Bom, qual outro tipo de classificação que a gente pode ter? Quanto à polimerização. Gente, o que é a polimerização? É a transformação, né, do polímero. É como que as moléculas, né, químicas, né, como que vão se agregar a fim, então, de dar, né, a característica aí plástica, né, para esse tipo de material. Então, pode ser por adição, né,
que são formados aí por sucessivas adições de monômeros. Estão lembrados lá do vídeo? Nós falávamos que nós temos uma única ligação, seria um monômero. Quando temos aí diversas, significa que a gente está adicionando, né, ligações completas, né, de químicas. Então, isso se adiciona, se intensifica, né? Então, dá uma polimerização através de adição. Então, eles devem, então, possuir pelo menos uma dupla ligação aí de carbonos. Vocês notem que o carbono, né, ele é muito importante aí na obtenção dos materiais. Porque, vejam, quando estudamos lá os aços, quem é que estava presente para que houvesse a fusão, né, dos materiais e obtivéssemos, então, os aços? Quem era? Carbono, né? Lembram disso? Nós tínhamos, inclusive, lá quando estudamos os aços, um percentual de carbono, as nossas ligas, né? Que nós tínhamos percentuais, né? Ali faixas, né? De percentuais de carbono que nós tínhamos, então, a obtenção de diversos tipos aí de ligas. Então, o carbono, assim como outros elementos, né? Assim como o oxigênio, por exemplo, que é necessário aí para a vida, né? E, enfim, o nitrogênio também, o hidrogênio também, né? Mostra-se que o carbono é indispensável. Só fazendo um gancho, né? Ele é tão indispensável e tão presente, né, na obtenção dos materiais que, inclusive, como é que é feito os testes, por exemplo, os arqueólogos? Acharam, sei lá, um utensílio daqui 200 anos, né, essa caneta. Como é que eles vão provar que essa caneta foi aí pessoas, né, do nosso século que utilizaram e que inventaram? Através de que modelagem? Através de presença de átomos de carbono, não é isso? É um comparativo. Quando acha-se, por exemplo, né, seguidamente a gente verifica, né, acham corpos que julgam ser de um homem, né, de tal idade, da idade, sei lá, né, de um homem neandertal, por exemplo. É feita a comparação de átomos de carbono. Então, mostrando que a presença do carbono é muito importante, né, na junção, na fusão aí, para a obtenção dos materiais. Não ia ser diferente com os nossos polímeros, né? Então, eles, para que haja um polímero de adição, pelo menos uma dupla ligação aí de carbonos. Verifica-se, né, a obtenção de um polímero dessa condição. Bom, polímeros aí de condensação. Eles são formados pela reação de dois monômeros, né, diferentes, com a eliminação de moléculas pequenas, por exemplo, a água. Sempre está presente, não importa se é um polímero de adição ou de condensação, sempre nós vamos estar vendo aqui a presença de monômeros. Quem são os monômeros, novamente? Aqueles que nós estudamos aí 2 aulas atrás. Aquela molécula, né? Composta aí por ligações de átomo de carbono e hidrogênio, não foi isso? Então, nós verificamos que isso nos dá um monômero. A junção deles intensifica, né, as ligações químicas na sua estrutura, obtendo, então, aí polímeros de adição ou condensação, conforme eles se agrupam, né, ou eliminam também moléculas. Até aí tudo bem? Bom, outro processo que nós podemos ter aí de polimerização seriam os monômeros, né? Seriam os rearranjos, desculpem. Seriam os monômeros que vão ter esse rearranjo, né? O que é um rearranjo, gente? Uma reorganização, né? Uma formatação diferente aí na sua estrutura durante a polimerização. Esse polímero é mais comum, né? É a poliuretana, utilizada aí na fabricação de espumas, de colchões,
estufaria em geral, né? Forração, isolante térmico aí e acústico. É aquele famoso UPU, né? Que a gente chama lá na obra, não sei como é que vocês chamam ele aí na indústria, né? É a poliuretano, aquele tipo de ligação é simplesmente um rearranjo, uma adequação que dá aquele aspecto para a gente, não de um plástico, mas sim de uma espuma mesmo, né? Que depois, sim, se solidifica, porque na hora que é retirado ali do frasco, né, a gente tem a ideia realmente como se fosse uma espuma. Conforme ela vai secando, ela vai obtendo ali, então, aquela formatação, aquela forma, né? Então, só para a gente verificar aqui, eu queria citar para vocês, por exemplo, alguns exemplos de polímero, né, de adição que nós temos lá na apostila. Vocês viram lá na apostila já? Eu não puxei, né, gente? Então, por exemplo, aí, o que nós poderíamos ter como polímeros de adição? Ou seja, aqueles que foram se agrupando, né, com diversas moléculas aí de monômeros, né? O polietileno, né? Então, aonde a gente vê o polietileno? Que esse é um polímero aí de adição, né, na sua constituinte química. Nos saquinhos plásticos, as garrafas, né, brinquedos, revestimentos aí de fios, né? Fios elétricos e objetos aí do nosso cotidiano, eu diria. O poliocloreto de vinila, né? Ou seja, o PVC, tubos, né, gente? Todos aqueles tubos aí que a gente tem dentro das obras, principalmente na construção civil, né? Outros discos plásticos, né? Capas de chuva, alguma espécie aí de couro sintético seria então um tipo de polímero de adição. A Teflon, né? Que são aquelas vedações que nós usamos aí. Politetrafluoretileno? Oi? Esse é o Teflon? Politetrafluoretileno? Isso, usado aí para todos os tipos de vedações que a gente pode ter junto ao policloreto de vinila, né, que seria o nosso famosíssimo aí PVC. O poliestireno, né, que são aí tudo que é mais resistente, eu diria, né, como um copo, uma xícara plástica, né, as seringas, materiais rígidos, né, e por características aí bem transparentes também. Bom, borracha natural, então ela é amolecida, né, a gente já sabe, não vai apresentar resistência mecânica, né, para ser utilizada aí no nosso cotidiano, ela precisa ser vulcanizada, como o caso que a gente conversou há pouco aí dos pneus. Bom, o poliacetileno, né, que primeiro é um polímero condutor de corrente elétrica, né, e aí ele tem a presença de duplas ligações alternadas dentro da sua estrutura. Ou seja, novamente voltando, né, àquela característica, e até o que nós vimos lá no nosso vídeo no início da aula, mostrando como que aquele arranjo, né, químico que as moléculas se apresentam vão então nos dar a característica aí do material e o destino, né, que eles vão poder ter. A poliacrilonitrila, né, o Orlon ou o PAN, que chama-se. Então, aquilo tudo que são aí do nosso cotidiano também, como aí os cobertores, mantas, tapetes, né, edredons, normalmente esses materiais que nós vimos ali na nossa etiqueta, né, como finalidade aí de vestimenta. A buna, né, que seria uma borracha sintética, que é os pneus, porque notem, aqui a borracha natural não é o pneu, já falamos, né, ela precisa ter o processo aí de vulcanização para que então a gente consiga, né, ver ela como uma borracha sintética e aí própria para o nosso dia a dia. Bom, temos aqui agora uns outros exemplos, né, de polímeros, agora de condensação. Gente, quem são os de condensação? Só para a gente... Vamos retornar no slide para deixar bem frisado.
ele tem reação aí entre dois monômeros diferentes. Qual é a diferença do de adição? O de adição é monômeros iguais. Esses seriam diferentes, ou seja, tão diferentes que eles ainda eliminam, né, uma molécula, ou seja, como uma molécula de água, por exemplo, né, é eliminada porque sobra da ligação, vamos dizer assim. Então, neste caso, né, os de condensação, esses que estão agregados aí com moléculas diferentes. A nylon, né, 66, usado para engrenagens, rolamentos, fabricação de fibras têxteis, né, artigos aí de esporte, enfim. O Kevlar, né, utilizado para produzir coletes, capacetes à prova de balas, né, chassis de carros de corrida, algumas peças aí de avião. Então, também está mostrando aqui, né, que ele é formado aí por obtenção de dois outros elementos químicos, né, que vão nos dar, elementos não, por reações, né, que vão nos dar aí essa característica. E o poliéster, né, também utilizado na fabricação de tecidos, cordas, fitas de áudio, fitas de vídeo, né, algumas embalagens, garrafas de bebidas, né, formado a partir daí do ácido teraflálico, né? E também, eu não vou me deter com vocês aqui, porque não é a minha função, né? A minha área, né? Mas para a gente entender do que eles não são feitos simplesmente assim, eles são feitos aí por ligações de outros elementos, né? Neste caso aqui, ácidos, que vão compor, então, esse tipo aí de polímero. E a baquelite, né? A baquelite é uma velha amiga nossa aqui, que nos mostra, então, né, que ela pode ser, inclusive, no nosso caso, utilizada aí para confecção, né, composição aí de um corpo de prova, por exemplo, para um ensaio micrográfico. Estão lembrados? Então, a baquelite, né? Olha aqui os exemplos que foram dados: cabos de panela, tomadas, interruptores de luz, plugs, né, telefones, algumas peças elétricas. Por que a baquelite, né, ela é aí utilizada nesses materiais, inclusive por nós aqui? Nós, na confecção de um corpo de prova, tem uma vasta utilidade, porque nós sabemos que um polímero ele tem uma característica, né, de se tornar plástico com a ação de temperatura. Um polímero, né, com composição do tipo baquelite, ele tem aí uma resistência bem grande à temperatura, correto? Correto, né? Então, mostrando que eles são bem utilizados aí no campo da eletricidade. Porque se eles se comportam bem, né, com adição de temperatura, eles então têm uma eficácia grande, né, para, por exemplo, aguentar a isolação aí de um curto-circuito, né, de um sobreaquecimento numa linha, enfim. Bom, aqui, gente, dentro dos exemplos, também queria mostrar para vocês, quando nós estudamos os comportamentos, os termoplásticos, né? Quais os exemplos que a gente pode ter? Por exemplo, o poliéster saturado, né? Que seriam aquelas embalagens, carpetes, né? Os monofilamentos. O PVC, que nós já falamos, né? Que é tudo aí que nós temos para cabeamento, né? Tubulação aí de rede de água, de esgoto, enfim. O polietileno, né? Também são considerados aqui um termoplástico. Por isso que nós consideramos aqui, quando estamos tratando deles quanto ao processo, como ele foi feito, né, de adição ou então condensação, a gente vê se repetir esses nomes. Por quê? Porque lá na característica, né, lá na sua origem, né, ele tinha aí um fundo termoplástico. Bom, o polipropileno, né, também é um termoplástico, ou seja, aquele que se molda perfeitamente, né? O ABS, que é um conhecido aí nosso, né?
no sistema aí de frenagem, não é isso? Então, também lá na classificação estão lá como os termoplásticos, né? O PC, o policarbonato, também bem visto, né, pelo nosso dia a dia, né? Tudo aí que se tange a vindos blindados, faróis, né? Enfim, são feitos aí com ele. As poliamidas, né, que são os nylons, também são termoplásticos. O POM, né, poliacetal. Então, tudo com característica aí de lubrificantes. Outros exemplos aqui que também está na apostila, mas aí para termofixos, né? E depois vocês vejam que nós já citamos ali, conforme as ligações, né? Mostrando por que eles estavam classificados lá assim. No caso dos termofixos, poliéster insaturado, ou seja, plástico reforçado com fibra de vidro, né? Os epóxis, e é verdade, né? Quem mexe com epóxi aí vê que ele é praticamente uma solda, né? É mais fácil quebrar o material, romper a resistência, né, mecânica após aonde está feita a ligação ali com esse tipo de material, né? Porque ele é reforçado também com fibra de vidro. As fenólicas, né? Que são aí adesivos para abrasivos e rebolos, né? Resinas, tudo relacionado aí à fundição. Enfim, né? Nós temos aí uma vasta gama de exemplos ali bem catalogados que depois vocês poderão ver com mais afinco. Mas tudo do nosso cotidiano está aqui, né? A gente está vendo que realmente, devido ao uso, né, que nós vamos ter, a nossa classificação geral vai então fazer a destinação aí desse material. Bom, o que eu quero verificar com vocês? Vamos fazer um trabalho na segunda-feira? Bora. Por que eu estou dizendo isso? Nós tínhamos falado em fazer uma avaliação geral na quarta. Eu penso que nós podíamos verificar, né, algo já na segunda, um trabalho, né, que aí na quinta-feira, eu já acredito que entre quinta e sexta nós vamos ter não vencido, mas praticamente vencido a nossa matéria com que nós precisamos ver de ensaios. Aí a minha ideia é o quê? Nós fazermos um reforço neste trabalho de segunda sobre as famílias, né, dos polímeros e tentarmos dar uma aplicação aí aos nossos ensaios, né? E não ficar tão pesada a nota para quarta-feira que vem. Pode ser? Pode. Então tá. Estamos combinados assim. Aí depois eu acho que eu vou botar ali no grupo, porque parece que faltou bastante hoje, né, gente?